Chiara Lubich, A Caridade como Ideal. Rocca di Papa, 5 di dezembro de 1970. Ieri io ho avuto una grande gioia guardando il telegiornale. Ontem tive uma grande alegria ao ver o noticiário, quando ouvi o Papa dizer, no estádio de Hong Kong, que sente a grande China popular muito próxima dele. Ele disse, digo à nação, digo a todos os chineses, uma única palavra, que pode parecer antiga, mas é sempre nova, amar. Depois ele repetiu, amor, amor, e não disse mais nada. Agora, quero lhes falar sobre o amor. O mundo hoje, influenciado por várias e contrastantes ideologias, encaminha-se, como todos nós sabemos, para uma espécie de novo humanismo de nova formação. Inclusive, Cidade Nova escreveu e escreverá sobre isto. O homem está no centro do pensamento, sendo, portanto, objeto de considerações e atenções particulares, que variam segundo a visão que dele se tem. Esta marcha do mundo, que todos nós conhecemos, em direção a um novo humanismo, parece ser irreversível, não se volta atrás. A Igreja, através do concílio e dos papas dos últimos tempos, consciente do período que estamos atravessando, teve e tem que conscientizar cada vez mais os cristãos sobre quem é o homem sob o ponto de vista da própria Igreja. E é nesta época histórica que se encaminha para este humanismo irreversível que se situa o nosso movimento, a nossa espiritualidade cristã, a nossa ideologia. Refletindo sobre isso, observamos com surpresa que também para nós, para este movimento suscitado hoje por Deus, o homem assume uma importância tão grande e determinante que talvez dificilmente seja encontrada em outros movimentos depois dos primeiros cristãos. Uma autoridade eclesiástica disse, é o primeiro, depois dos primeiros cristãos. Se de fato o homem sempre foi o objetivo do amor cristão nas inúmeras obras da Igreja, que dele se ocuparam sob os mais diversos aspectos, para nós o irmão é o único caminho que nos conduz a Deus. Nós vamos a Deus por meio do irmão. Quando Deus, com a sua graça, nos fez entender isto há 27 anos, pareceu-nos uma grande novidade e tornou-se um escândalo salutar para a mentalidade de muitos cristãos que muitas vezes consideravam o homem, a criatura, um obstáculo no caminho até Deus, um obstáculo a ser eliminado. Várias vezes, como recordamos nestes anos de vida ideal, nós afirmamos que enquanto para alguns cristãos que tendem à perfeição, o importante é o convento, a clausura, o hábito, para nós o importante é o homem, o irmão. Com o homem, com o irmão, nós podemos criar no meio do mundo, o mundo pelo qual Jesus não rezou, um oásis de sobrenatural, de paraíso. O irmão, porém, também põe à prova, e às vezes à prova de fogo, a nossa virtude.
sobretudo quando ele se torna, nas dificuldades que nos proporciona, um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para a nossa purificação. É ainda no amor ao irmão que encontramos a primeira e a maior arma para assegurar a nossa consagração a Deus. E isto está nos estatutos. É por causa do irmão que a nossa pobreza tem sentido. Nós não vivemos a pobreza pela pobreza, mas para doar ao irmão. É porque existe o homem que podemos doar a Deus a nossa obediência através de um homem. Se analisássemos toda a nossa vida de membros da obra de Maria, veremos que ela, em cada um dos seus aspectos, nunca prescinde do irmão. Podemos então perguntar-nos, se o irmão, também para nós, é o centro do interesse, e é a única possibilidade de viver e concretizar o nosso ideal, que é Deus, que diferença existe entre o conceito que nós temos do homem e o que pensam outros? E ainda, com que atitude, com que tipo de amor nós cristãos podemos nos aproximar do homem? Todos sabemos responder. Nós amamos o homem com a caridade. E é justamente sobre a caridade que desejo falar hoje. Vários motivos me levam a fazê-lo. Em primeiro lugar, porque é a nossa vocação específica. Depois, porque, como já disse, pela caridade, por causa da caridade do relacionamento com o homem, estamos perfeitamente inseridos nos gostos, nos interesses da nossa época e assumimos o nosso lugar na humanidade que tomou o rumo de um novo humanismo. Além disso, falamos da caridade para conhecê-la bem, uma vez que o caminho do amor, se é evangélico, é certamente o mais direto para chegar até Deus. No entanto, se não for bem conhecido e aprofundado, pode estar sujeito a perigos e riscos. É por isso que falamos da caridade. Enfim, para que, imunes das várias formas de humanismo que agradam ao mundo, saibamos permanecer fiéis ao nosso humanismo que é cristão, que é humanismo sem dúvida, mas aberto ao absoluto. E allora incominciamo. Mi seguite fin qui? Então, comecemos. O que, portanto, caracteriza a caridade? Para mim, digo a verdade, sendo a minha vocação, me faz enlouquecer de felicidade por ter sido chamada a algo deste tipo. O que caracteriza a caridade? A caridade, o amor ao próximo, não é de origem humana. É de natureza divina. E isto é grandioso. Pode ter consequências imprevisíveis. Nós pensamos muito pouco na diferença entre os filhos de Deus e os filhos da carne. Pode ter uma incidência e uma influência incomparáveis sobre a humanidade, devido à diferença que existe entre a caridade de origem divina e qualquer outro tipo de amor com o qual o homem se aproxima do homem, que é de origem humana. Os cristãos, de fato, são gerados por Deus. Nós já sabemos, mas sentimos isso? E amam com o mesmo amor de Deus. São filhos de Deus. São João diz, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama foi gerado por Deus e conhece a Deus. Como sabemos, Deus nos comunica este amor no batismo através do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido, diz São Paulo. Este amor, por ser o mesmo amor de Deus, torna-nos outros Jesus. E foi exatamente isto
que Deus nos fez entender desde o início, quando começou a nos instruir, colocando as primeiras gotas do ideal no nosso coração, compondo assim a base do nosso ideal, a unidade. Vocês dirão, ensinou a você, Chiara, a fazer unidade, a estabelecer o amor recíproco? Nada disso. Eis o que nos ensinou. Ouçam o que dizem algumas anotações de um tema feito há 24 anos, as primeiras focolarinas. Muitos de vocês já conhecem, é de 1946. Devemos almejar ser outro Jesus, porque este amor nos torna outro Jesus. Assim como em Jesus a humanidade e a divindade eram uma coisa só, também nós devemos procurar fundir numa só coisa o humano que existe em nós e o divino. Emprestar a Deus a nossa humanidade, a fim de que Ele a use para fazer reviver nela o seu Filho. Devemos interpretar uma divina comédia na Terra e fazer o papel de Jesus. Quando a alma reviver o Cristo na sua decidida e total obediência ao Pai, nela existirá a unidade. Este amor, a caridade, que é o próprio amor de Deus, como eu disse, tem duas características. A primeira é que é um amor universal, estende-se a todos os homens. A segunda característica é o primeiro a amar. Está escrito, nisto consiste a caridade. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quanto à universalidade da caridade, é interessante ler ainda algumas frases daquelas anotações. Acima de tudo, a alma deve sempre dirigir o olhar para o único Pai de tantos filhos. Depois, ver todas as criaturas como filhas do único Pai. Com o pensamento e com o afeto do coração, ultrapassar sempre todos os limites colocados pela vida puramente humana e visar constantemente e por hábito adquirido a fraternidade universal no único Pai, Deus. Jesus, nosso modelo, ensinou-nos apenas duas coisas que são uma só: sermos filhos de um único Pai e sermos irmãos uns dos outros. Quanto a sermos os primeiros a amar, o que inclui também o amor ao inimigo, sabemos como isto sempre foi um lema do nosso movimento, que teve a sua origem na leitura da Escritura ou numa inspiração de Deus. Ser os primeiros a amar era um lema. Concluindo, as duas principais características da caridade, universalidade e ser os primeiros a amar, estiveram sempre presentes na vida dos membros do movimento, graças ao Espírito Santo. E ora chiediamoci, che cosa ama la carità? Chi ha per oggetto la carità? E agora, perguntemo-nos, o que a caridade ama? A quem é dirigida? Isto, talvez para alguém, pode ser novo. A caridade em nós, dirige-se a Deus e ao próximo. A caridade, que é Deus em nós, ama a Deus e ama o próximo. A caridade é semelhante à semente depositada por Deus na nossa alma. E assim como a semente, encontrando o terreno adequado, dá origem à pequena raiz e à plantinha, também a caridade na alma de quem a vive manifesta-se de duas maneiras: no amor a Deus, a raiz, e no amor ao próximo, a plantinha. Notamos logo que a raiz é mais importante do que a planta. Enquanto ela existir, pode-se esperar sempre pela planta, mas não vice-versa. Embora a planta, em contato com o oxigênio do ar e por outros motivos, dê a sua contribuição ao desenvolvimento do todo. Por isso, nós sabemos que é o amor a Deus que nos faz amar o próximo,
Assim foi no início. Nós queríamos somente Deus como ideal. E Ele nos explicou depois o que isso implicava. Sabemos muito bem que o amor ao próximo aumenta em nós o amor a Deus. Recordo que desde os primeiros tempos, constatávamos admiradas que depois de termos passado o dia inteiro amando os irmãos, à noite, na igreja ou em casa, rezando, sentíamos um recolhimento nunca antes experimentado. Era Deus, como ainda hoje, que nos retribuía o amor dado a Ele no irmão, manifestando-se a nossa alma. Aliás, isso aconteceu também com os santos, uma vez que o amor a Deus e ao próximo estão ligados.